Olá, queridos irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e estou aqui para compartilhar contigo algumas dicas e informações que vão te servir como subsídio para a ministração da próxima aula. Chegamos na lição de número 2 do nosso terceiro trimestre. Lição essa que tem como título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Nesta lição nós teremos 3 tópicos principais. O primeiro tópico fala acerca do culto no Velho Testamento. O segundo tópico fala acerca dos elementos do culto levítico. E o terceiro tópico fala acerca da finalidade do culto levítico. Após a vinheta, nós temos informações importantes para passar para você. Então aproveita a vinheta e se inscreva no nosso canal, dê um like ou uma curtida no nosso vídeo e compartilhe este vídeo, compartilhe a nossa página e ative as suas notificações no YouTube, que por certo outras pessoas serão alcançadas através dessa tua ação. Vamos então à vinheta e logo após estaremos ministrando sobre a lição de número 2, a beleza e a glória do culto levítico. Antes de estarmos falando sobre o tópico número 1, é importante estarmos salientando a importância do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe, que são os elementos que vão dar base e sustentação à ministração da aula. O nosso texto áureo diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Vamos ver algumas observações importantes neste versículo 23 do capítulo 9. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. O verdadeiro ministro de Deus é aquele que abençoa o povo. O verdadeiro condutor e guardião da adoração é aquele que sempre tem uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para dar para o povo. Foi isso que Moisés e Arão fizeram. Saíram e abençoaram o povo, mas eles só abençoaram o povo porque entraram na tenda da congregação, adoraram a Deus, porque o obreiro, ele também precisa adorar a Deus, ele também precisa cultuar a Deus. Nós obreiros não vamos na igreja apenas porque estamos na escala, apenas porque temos que dirigir o culto, apenas porque temos que cumprir todo um protocolo. Não, obreiro também é adorador. Obreiro também tributa culto verdadeiro ao Senhor nosso Deus. E foi isso que Moisés e Arão fizeram ao entrar na tenda. E ao saírem da tenda, diz a Bíblia, eles abençoaram o povo. Só pode abençoar quem é abençoado. Só pode edificar quem é edificado. E a continuidade do texto nos diz assim: E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Esta é a principal finalidade ou principal propósito pelo qual nós vamos a um culto, pelo qual nós prestamos, nós tributamos um culto ao nosso Deus. O propósito pelo qual é que a glória de Deus se manifeste entre nós. O propósito é que Deus receba o nosso culto e a nossa adoração. Mas para que isto aconteça, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 6 deste mesmo capítulo 9. Não está na nossa leitura bíblica em classe, mas ele nos chama muito a atenção porque ele nos diz assim: E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Agora, este versículo 23, que serve para nós como texto áureo, diz que a glória do Senhor apareceu. O versículo
6 diz que a glória aparecerá. O versículo 23 diz que a glória apareceu. Mas de que maneira, em função de que a glória vai aparecer? Se o povo obedecesse a tudo que Deus estava ordenando. Então a condição sine qua non para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus apareça em meio a um culto, é que nós sejamos obedientes a tudo aquilo que Deus ordena. A nossa verdade prática também nos diz assim: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. O verdadeiro culto a Deus, ele se impõe, não é pela pompa, não é pelos recursos audiovisuais, não é pelo grau teológico do pregador ou do ministrante. O verdadeiro culto a Deus não se impõe ou não se caracteriza pelo nível de barulho que nós fazemos em um culto, não. O verdadeiro culto a Deus, ele é aquele culto que é oferecido primeiramente a Deus e não ao homem. Em segundo lugar, é um culto de qualidade, porque culto é aquilo que nós oferecemos para Deus. Culto é aquela maneira pela qual, através da qual, nós reverenciamos a Deus. Então temos que fazer isto com excelência, temos que fazer isto com qualidade, temos que fazer isto com responsabilidade e, acima de tudo, como diz a nossa verdade prática, temos que fazer isto com um coração quebrantado. Aí sim a glória de Deus vai se manifestar, porque a glória de Deus não pode faltar em nossos cultos. A leitura bíblica em classe se encontra em Levítico capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 24, que trata acerca da consagração dos sacerdotes e também da expiação dos pecados do povo, ou da própria consagração do povo. Para nós oferecermos um verdadeiro culto a Deus, os ministrantes precisam ser consagrados. Porém, os adoradores, aqueles que vão cultuar a Deus, também precisam ser consagrados a Deus. Para oferecermos um culto a Deus, o ministrante precisa estar com a sua vida no altar, e aqueles que vão adorar a Deus também precisam estar com a sua vida no altar. E então nós chegamos ao tópico primeiro, que fala acerca da definição, o culto no Antigo Testamento. Antes de nós entrarmos em o culto no Antigo Testamento, é importante que saibamos ou entendamos o significado da palavra culto. O que é um culto? O que é cultuar a Deus? Esta expressão, os irmãos já observaram na nossa revista que existem duas palavras no grego, latreia e proscúneo, melhor dizendo, e essas palavras denotam adoração, reverência, homenagem, prestação de obediência. Porém, eu quero entender que culto a Deus é muito mais do que um ato coletivo de adoração. Culto a Deus é muito mais do que um ato coletivo de reverência a Deus. O culto, segundo a nossa definição, é toda a ação humana em relação a Deus que envolva serviço, relacionamento, expressão de dependência ou reconhecimento meritório. Qualquer ação humana que em relação a Deus que envolva um destes quatro aspectos, o serviço, o relacionamento, a expressão de dependência ou reconhecimento meritório, nós podemos classificar como um verdadeiro culto a Deus. Então, dentro deste contexto, dentro deste prisma, dentro desta visão, nós podemos entender que o culto pode se classificar em individual ou coletivo. Uma pessoa só pode cultuar a Deus, ou várias pessoas reunidas podem cultuar a Deus, individual ou coletivo. O culto também pode ser formal ou informal.
O culto na antiga aliança, por exemplo, era um culto informal. Não havia regras, não havia ritos, não havia uma legalização, uma formatização ou uma formalização. Mas o culto também pode ser, além de ser informal, o culto pode ser formal. O culto pode e deve ter regras. O culto deve ter hora para o culto coletivo, deve ter hora para começar e hora para terminar. O culto coletivo deve sim ter os seus rituais para bem regrar e bem ordenar a movimentação e o relacionamento coletivo do povo para com Deus. O culto também, ele pode ser espontâneo ou sistemático. Uma pessoa resolve, hoje eu vou cultuar a Deus, sozinho, aqui sozinho. A pessoa vai e cultua a Deus. Se bem que daqui a pouco nós vamos ver que uma vida consagrada, uma vida íntegra, uma vida dedicada, ela em si, no seu relacionamento com Deus, conforme a definição que nós deixamos, ela já está prestando um culto a Deus com o seu serviço ou com o seu relacionamento. Mas estamos nos referindo ao ato meritório de exaltar a grandeza e a soberania de Deus. Neste aspecto, o culto pode ser espontâneo ou pode ser sistemático. O que é uma coisa sistemática? É algo que acontece sistematicamente, repetidamente. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 164, o salmista diz assim: 7 vezes no dia te louvo, pelos juízos da tua justiça. O salmista já tinha uma sistematização de culto a Deus, 7 vezes por dia. Ele já tinha os horários de início e os horários de fim. E 7 vezes durante o dia ele já adorava e louvava ao Senhor. Então os nossos cultos podem ser espontâneos ou sistemáticos. E enfim, nós chegamos ao tópico número 1, ou melhor, estamos no tópico número 1, falando acerca do culto no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Considerando que o culto pode ser individual ou coletivo, nós entendemos, por inferência, que todos os heróis da Antiga Aliança, ou mesmo aqueles antes da Aliança Abraâmica ou antes da Aliança Mosaica, eles já cultuavam a Deus do seu jeito, da sua forma. E eu poderia até, de uma forma homilética, dar um nome para cada um dos cultos que era prestado a Deus pelos heróis do Antigo Testamento. O culto de Adão, por exemplo, eu vou chamar de culto do amigo, porque a Bíblia diz que todos os dias, na virada da tarde, Deus descia para conversar com Adão. Então, Adão estabelecia um relacionamento com Deus. Então, Adão cultuava a Deus. Vou chamar o culto de Adão de culto do amigo. Abel também ofereceu a Deus uma oferta, e eu vou chamar o culto de Abel como culto da prioridade. Por quê? Porque o culto de Caim, ele pegou qualquer coisa do campo. Já o culto de Abel não. Ele pegou as primícias. Louvado seja o nome do Senhor. As primícias do seu rebanho. Ele ofereceu o primeiro. Ele ofereceu o melhor para Deus. Ele deu prioridade para Deus. Então eu chamo o culto de Abel como o culto da prioridade. Já o culto de Caim, eu vou chamar de o culto rejeitado. E por que Caim foi rejeitado? Primeiro, porque ele ofereceu qualquer coisa e não a melhor e não a primeira. E segundo, porque o culto de Caim não foi motivado pela vontade de servir e adorar a Deus. Foi motivado pela inveja do seu irmão. Caim teve um culto rejeitado por Deus. Logo depois, nasceu Enos, filho de Sete, e eu vou chamar o culto de Enos de o culto da restauração, pois diz a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 26, que a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar
o Senhor. O culto de Enos era o culto da restauração. Toda uma geração que estava se esquecendo de Deus, nasce um garoto chamado Enos e aquele garoto começa a invocar a Deus. É o culto da restauração. Depois de Enos, lá na frente, outras gerações, veio Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Então eu vou chamar o culto de Enoque como o culto volante. Culto volante. Pastor, culto volante, antigamente na Assembleia de Deus tinha esse nome porque cada semana era feita em uma casa diferente. Então era chamado de culto volante. Mas no caso de Enoque, eu atribuo este nome porque a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Para onde Enoque ia, ele estava em contato constante, em relacionamento constante com Deus. Enoque caminhava e cultuava, caminhava e adorava, caminhava e louvava, caminhava e glorificava. O culto de Enoque era um culto volante, era um culto constante. Logo depois eu vou chamar o culto de Noé como o culto da graça, porque a Bíblia diz que Noé, em meio a uma geração corrompida, achou graça diante de Deus, e Noé cultuava Deus, Noé adorava a Deus. Então o culto de Noé seria o culto da graça. Abraão não precisa dizer, Abraão foi o culto da fé. Abraão, através da sua fé, cultuava, louvava, adorava a Deus e reconhecia a soberania de Deus. Isaac, o culto da alegria, porque a Bíblia diz que a palavra Isaac quer dizer alegria. Isaac trouxe alegria para os seus pais e mesmo assim, além disso, ao longo da vida, Isaac teve muitos motivos para se entristecer. Mesmo assim, ele manteve a sua alegria no Senhor. O culto de Isaac é o culto da alegria. Jacó, o culto da intimidade, porque enquanto Esaú, seu irmão, não queria nada com as coisas de Deus, Jacó, apesar de enrolado, apesar de enganador, apesar de possuir até um desvio de caráter, ele possuía intimidade com Deus, ele buscava em Deus o aperfeiçoamento, e ao longo dos anos Deus trabalhou na vida de Jacó e transformou Jacó em Israel. Jacó possuía intimidade, o culto da intimidade. José, o culto da prosperidade. Israel, o culto da exclusividade. Quando falamos de Israel, estamos falando do povo de Israel. E o povo de Israel, segundo o seu credo em Deuteronômio capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel era o povo exclusivo para adorar a Deus. Israel era o povo exclusivo para servir a Deus e anunciar os seus mistérios e anunciar a sua graça e a sua soberania. Então, no tópico primeiro, nós temos a história ou os períodos históricos dos cultos a Deus. O culto na era patriarcal, o culto na era mosaica, o culto no templo de Davi e Salomão e o culto após o cativeiro babilônico. Já no tópico número 2, nós temos os elementos do culto levítico. Quais eram os elementos identificáveis facilmente no culto levítico? Primeiro elemento, o cântico, primeiro elemento, o sacrifício. Segundo elemento, os cânticos de louvor a Deus. Terceiro, exposição da palavra. Quarto, oração. Quinto, leitura da palavra. E sexto, a bênção araônica. Então os irmãos observam que o culto coletivo, o culto levítico coletivo, ele era permeado desses elementos importantíssimos. O sacrifício simboliza aquilo que nós temos a oferecer de nós para Deus. A exposição da
palavra, a leitura da palavra, os cânticos espirituais, a oração. Não existe culto sem oração, não existe culto sem louvor, não existe culto sem palavra, não existe culto sem sacrifício, não existe culto sem a bênção de Deus, que simboliza a manifestação da glória de Deus. Então, seja o nosso culto individual ou seja o nosso culto coletivo, ele tem que possuir obrigatoriamente cada um desses elementos: a exposição da palavra, a leitura da palavra, a oração, a bênção. No caso, no Antigo Testamento era a bênção araônica, no Novo Testamento é a bênção apostólica, mas a bênção é como eu já disse, é o símbolo da presença e da manifestação da glória de Deus. Cânticos e sacrifícios. Este é o nosso segundo tópico. Quando chegamos no terceiro tópico, e finalizando a nossa lição, nós aprendemos acerca do propósito do culto divino. Qual é o propósito do culto? No caso de Israel, possuía 4 propósitos elementares e fundamentais: a adoração ao único e verdadeiro Deus, a reafirmação das alianças antigas, a profissão da fé e do credo divino e a esperança no Messias. O propósito dos judeus se reunirem, conduzidos pelos levitas a um culto de adoração, era, em primeiro lugar, adorar ao único e verdadeiro Deus. Deus não aceita adoração pela metade. Deus não aceita dividir a sua glória com outros deuses. Deus não aceita dividir a sua glória com a glória puramente humana, que é carnal e diabólica. Então, se o culto é para Deus, nós devemos adorar exclusivamente a Deus. Uma certa vez, quando Moisés estava no monte, Arão ofereceu um culto e ele dizia: amanhã será festa ao Senhor. Ele deu para o culto o nome de Deus, mas quando foi se perceber, o culto não era para Deus, o culto era para a satisfação da carne, o culto era para atender ao apelo da vaidade daqueles judeus que estavam ali, o culto era para a satisfação humana, tinha o nome de Deus, mas atendia a apelos carnais. Deus nos guarde de promovermos cultos desta maneira, porque o culto tem que ser adoração ao único e verdadeiro Deus. O culto também servia para reafirmar as promessas, as alianças antigas. E é exatamente isto que acontece nos nossos dias, quando cultuamos a Deus, seja coletiva ou individualmente, seja espontânea ou sistematicamente. Sempre que cultuamos a Deus, sempre que celebramos a Deus, sempre que adoramos a Deus, nós estamos nos relembrando ou reafirmando as promessas e as alianças que Deus fez conosco em Cristo Jesus. E estamos deixando estas alianças e estas promessas sempre vivas em nosso coração. Um terceiro propósito do culto era professar o credo divino. No caso dos judeus, eles professavam que Deus era o único Deus verdadeiro. No caso de nós, hoje, crentes em Jesus, a nossa fé, o principal credo da nossa fé é que nós cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador. Por causa da morte de Jesus, hoje nós temos vida e vida com abundância. Por causa da morte de Jesus, hoje nós temos perdão pelos nossos pecados. A morte de Jesus foi suficiente e capaz para nos perdoar, para nos reaproximar com Deus, para nos proporcionar uma vida digna, íntegra e vitoriosa e para nos conduzir às mansões celestiais. O nosso credo hoje é baseado em Cristo. É por isso que Cristo é o centro e deve ser sempre o centro de nosso culto. O nosso culto, ele precisa ser teocêntrico, porque Deus é o centro. Precisa ser
cristocêntrico, porque Cristo é o centro. Deus confiou a Cristo a nossa salvação. E é por isso que, através do Espírito, aprendemos em nossos cultos a glorificar a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em quarto lugar, o quarto propósito do culto era justamente manter acesa a esperança da vinda do Messias. O judeu aguardava o Messias para aqueles tempos, para aqueles dias, e estava sempre com a esperança renovada. Hoje nós, a igreja, também estamos aguardando não apenas a vinda do Messias, mas estamos aguardando a volta do Messias, a volta de Jesus. Quando diz a Bíblia que em um momento, em um abrir e fechar de olhos, o Cristo ressurreto, glorificado, glorioso, descerá, nos arrebatará, encontraremos com ele nas nuvens, e assim será estabelecido o milênio, e logo após isso estaremos para sempre com o Senhor Jesus em sua glória e em seu reino. Esta é a nossa esperança. Então o culto a Deus, ele possui estes propósitos. Então chegamos no final desta segunda lição, e nesta lição aprendemos o significado do culto, aprendemos os vários períodos históricos do culto no Antigo Testamento, aprendemos também os elementos do culto, e nós aprendemos sobre a finalidade, o propósito do culto. Que amanhã, na nossa aula, cada professor tenha de Deus a sabedoria para ministrar uma boa aula, e assim que todos os alunos possam aprender que o verdadeiro culto é aquele que dignifica, é aquele que exalta a soberania de Deus em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo comentário, a próxima dica, até o próximo vídeo. E você querendo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Você querendo, curta a nossa página do Facebook. Você querendo, dê uma curtida no nosso vídeo, seja no Face ou seja no YouTube, e também se inscreva no nosso canal e acione as notificações. Fica com a gente, porque certamente a cada vídeo Deus tem algo bom da sua parte para compartilhar conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Deus nos abençoe.